Olá pessoal, eu sou Marcelo Maia Lopes, sou acadêmico de engenharia de software da Unipampa. Fiz a apresentação sobre layouts responsivos. Essa apresentação é da disciplina de seminários de software. Vamos lá, a agenda da minha apresentação. Eu vou ter uma introdução que fala sobre o que é layout responsivo. Vou apresentar as vantagens, o que é interessante utilizar layout responsivo. Vou mostrar alguns sites que utilizam os layouts responsivos, então ele já consegue se adaptar para diferentes dispositivos. Vou apresentar também o Bootstrap, que é um framework que ele auxilia no desenvolvimento de layouts responsivos. Vou fazer também a criação de um simples layout responsivo utilizando o Bootstrap. Vou fazer a apresentação da ferramenta Layout IT, que utiliza o Bootstrap por baixo para você criar um layout. Você vai arrastando os componentes e já tem um layout base ali, que já é responsivo. E as conclusões. Então, a gente sabe que atualmente é possível acessar a internet através de vários dispositivos. Ou seja, a gente tem várias formas de acessar a internet. Através de tablets, através de smartphones. Você tem um monitor além dos dispositivos, você tem monitores de diferentes tamanhos, que há anos atrás não era muito normal. Então hoje você tem um monitor de, 22 polegadas, de 18,5, de 14. Então é interessante que os layouts eles consigam se comportar de forma normal para todos. Uma coisa que era muito normal da gente ver antigamente, que até ainda é normal de acontecer, é você ver um site ele ficar numa tela de 14 polegadas ele ficar perfeito, mas na hora que vai para uma tela de 18 ele já fica completamente distorcido. Esse a gente sabe que é um problema. Porém, a maioria dos sites, então, como eu falei, que você pode acessar hoje a internet através de vários dispositivos, tem esse problema, que a maioria dos sites eles são desenvolvidos apenas pensando no acesso tradicional, ou seja, um computador ali que tem um monitor de 14 polegadas, de 15, de 17 polegadas. Só que a gente sabe que isso é um problema, Atualmente isso já está bem diferente. Então, com o avanço tecnológico, surge uma necessidade de que os sites eles se ajustem ao dispositivo de acesso, ou seja, ajustar o que vem a ser. Que os dados eles sejam apresentados de uma forma amigável para o usuário. Independente se ele está numa tela de 22 polegadas ou se ele está acessando um smartphone. A gente sabe que a organização dos dados para o usuário é muito importante. Não tem como o usuário ficar ali arrastando no smartphone, que é uma coisa pequena, ficar arrastando a telinha ali para ver o conteúdo do site, por exemplo. Ou então ficar arrastando para ver o formulário, para ver o menu desconfigurado. Isso é um problema muito grave. Então é aí que entra o layout responsivo. Então eu coloquei na imagem que vai representar bem isso. Mesmo um site ele tem que ter um comportamento padrão para diferentes dispositivos. Então é aí que entra o que é um layout responsivo. São layouts que contêm a mesma estrutura, então CSS, JavaScript, HTML. E com essa mesma estrutura, ele vai conseguir se adaptar a qualquer tipo de tela. Então isso é uma coisa muito interessante e que está completamente relacionada com o custo de desenvolvimento. Então essa adaptação ela tem como objetivo a melhor apresentação da informação para o usuário. Ou seja, a gente quando pensa em apresentação da informação para o usuário, uma melhor apresentação ela não está relacionada somente com estética. A gente sabe que se a aplicação, às vezes a aplicação ela só vai ter um conteúdo, vai ter só um texto, às vezes é um site de divulgação de alguma coisa. Mas se é um site que tem muita interação com o usuário, ele vai ter muita interação com o usuário. Isso é um problema muito grave, por exemplo, se ele tiver aqueles problemas com formulário desconfigurado, coisa do tipo. Então, a adaptação ela não está só relacionada com estética, ela está completamente relacionada ao sucesso do website. Se o website ele precisa de um número alto de acesso, você vai ter que, com certeza, pensar nessa questão de responsividade. Então, quais são as vantagens? Então, como eu já falei, é mais atrativo para o usuário, não só questão de estética, mas também de funcionalidade.
pensando no lado da empresa, ele é mais econômico também. Porque se você parar para pensar, se uma empresa tiver que desenvolver soluções para os diferentes dispositivos, porque a gente sabe que tem diferentes sistemas operacionais, tem diferentes dispositivos, como eu falei, smartphone, tablet, notebooks com monitores diferentes, netbook, enfim. Então, se a empresa ela vai desenvolver uma solução que vai atender cada necessidade, fica caro. Então, se ela puder centralizar que um layout, né, um layout base, ele consiga se adaptar para diferentes dispositivos, ou se para uma empresa tem um fator financeiro, assim, um fator econômico muito grande. E também um fator interessante que antigamente, quando falo antigamente é pouco tempo atrás, né, mas as empresas, a maioria dos casos, né, de responsividade, era relacionado a plugin que identificava o dispositivo e fazia um redirecionamento. Ou seja, você tinha um plugin que ele identificava, esse aqui é um aplicativo móvel, por exemplo, e redirecionava para mobile, para um site, alguma coisa, e era uma outra aplicação. Então a vantagem é que você não vai ter isso, não vai ter necessidade de trabalhar com plugin, que é uma coisa chata, e nem está refazendo boa parte da solução. Então agora eu vou estar apresentando 3 sites, existem vários, mas eu estou apresentando 3. Um é da Ideia, né, que é a empresa Júnior do Campus Alegrete, no qual eu e os colegas do curso de Direito de Software a gente fundou, da Globo TV e da Rede Globo mesmo. Então vamos ver. Esse aqui da ideia.com. Então aqui a gente tem o menu, ele tem um slider, você pode ver que ele tem um menu superior aqui. Simples, né? Tem um slider que fica passando alguns componentes. Vamos dar uma olhada aqui na página de contato. A página de contato ela contém 2 componentes, que você pode ver que um aqui é onde está o formulário e o outro é de algumas informações. E aqui embaixo tem um mapa ainda com a localização da empresa Júnior. Agora, se a gente for fazer um redimensionamento, né, para simular o tamanho do tablet, por exemplo, vai ser mais ou menos isso aqui. Aí você pode ver que ele já se adaptou um pouquinho, ele já mudou um pouquinho, cara. O menu já está diferente, né? Você pode ver que o menu ele já está escondendo o menu, porque imagina, se você acessa no tablet, essa aqui já seria a página inicial do site, não é interessante. Então você já esconde e já começa a mostrar algumas informações que são mais interessantes. E se for um smartphone, que é um pouco menor, fica assim, ó. Então ele já dá uma outra, ele já fica uma outra cara em relação ao tablet. Se você reparar, se a pessoa acessar um tablet, que eu imagino que seja mais ou menos desse tamanho, ó, os 2 componentes ainda estão aqui no mesmo lado. Esse componente ficou um pouquinho menor, né? Mas ele está aqui do mesmo lado. Agora, se for um smartphone, que é um pouco menor, deve ser mais ou menos desse tamanho, tenho certeza. O componente já vai para a linha de baixo, né? Então fica os três componentes um abaixo do outro. E o menu também. Com esse esconde, aparece o esconde. Então vamos ver o próximo, que é da Globo TV. Esse aqui é bem legal, né? Ele tem, você pode notar que ele tem um menu, com alguns websites aqui, e ele tem um slider. Então essa aqui é a cara, né, a visão tradicional do site. Então se você vai ver, vamos simular aqui a visão de um tablet. Eu acho que seria mais ou menos isso aqui, né? Desse tamanho. Você pode ver aqui que o menu está aqui do lado e alguns dos vídeos aqui, né? E o slider continua funcionando e o menu superior também. Agora, se a gente for simular um smartphone, você pode ver que ele muda bastante. Ó. Aqui, vamos dar uma olhada no menu. Ó. O menu está aqui e os vídeos mais assistidos, por exemplo, aqui. Agora, no caso do smartphone, não. O smartphone ele já muda, aqueles vídeos ali não está aparecendo aqui. Então, eu acho que é interessante por isso, que você pode ver que não é uma questão de estética só, tá? É completamente relacionado a uma questão de usabilidade mesmo, né? O usuário ele vai ter um sucesso maior em utilizar a plataforma. No caso da Globo TV aqui, para eles a quantidade de acesso é interessante. Né? Então, por isso que eu acho que é um fator de negócio, não é só um fator de você ter que fazer tudo obrigatório, não, é um fator de negócio mesmo. Se o seu negócio ele visa muito acesso, você tem que pensar nessa questão da responsividade.
O último aqui também é da Rede Globo, que é similar ao outro. Essa aqui é a visão tradicional dele. Tem aqui embaixo alguns vídeos. O slider funciona belezinha. Vamos fazer uma simulação aqui do tablet, que eu acho que a gente vai desse tamanho aqui. Não muda muita coisa, né? Ele dá uma redimensionada, você vê que ele muda o tamanho, ó, do componente, fica mais interessante. E pensando agora no smartphone, ó, ele já muda bastante, né? O slider ele fica pequenininho, fica bem adequado para quem está usando um celular pequeno. E a transição ela continua normal. Então, sim, fez só alguns exemplos que eu achei que é bem interessante para a gente ver que o acesso, né, é um fator, nesse caso aqui, é um fator de negócio mesmo. A Globo ela tem interesse que várias pessoas acessem por, né, com certeza, receber de propaganda. Então, se você vai desenvolver um website, um sistema web, alguma coisa assim que tem um objetivo parecido, a questão da responsividade é muito importante. Então, agora aqui voltando à apresentação, vou falar agora um pouquinho do Bootstrap. Então, esse aqui é um print que eu peguei lá do site do Bootstrap, e esse aqui é o site do Bootstrap. Está aqui na versão 2.3, porque já tem uma versão nova, mas eu vou estar falando dessa versão mais antiga aqui, que é muito legal e é muito utilizada. Então vamos lá no site. O Bootstrap, ele é um framework, antes de ir para o site, ele é um framework que auxilia, né, ele auxilia no desenvolvimento do front-end, para você desenvolver front-end responsivo. Né? Então ele, como eu falo, é um desenvolvimento fácil. Né? Você vai desenvolver seus layouts responsivos de forma bem simples. Então vamos entrar aqui no site. E o interessante desse framework é que ele foi desenvolvido pela Twitter. Né? Então, não foi desenvolvido por qualquer um. Então, é um framework que você pode utilizar, que ele se baseia nos padrões, né, de desenvolvimento web, W3C. Então, se você for desenvolver um site responsivo, já é bem complicado. Se você for manter um padrão, é bem mais complicado ainda. Então, além dele ser um framework que auxilia muito em questão de funcionalidade, é uma coisa assim que vai elevar a qualidade mesmo do seu desenvolvimento. Então, o que eu posso mostrar aqui nessa parte inicial do Bootstrap? Vamos lá no Get Started. Tá, então ele mostra aqui a estrutura, né, dos arquivos. Arquivo CSS e JavaScript. Né? Ele tem aqui os arquivos no PNG aqui, que vai ser os ícones que você pode estar utilizando também. Então ele mostra aqui uma lista dos componentes, que tem botão, tem menu, tem várias coisas, tem formulários, acordeon, carrossel. Então ele mostra aqui um exemplo de um layout base, um HTML base. Né? Tem alguns exemplos aqui de uns sites, vamos ver aqui. Esse aqui é um exemplo feito com Bootstrap bem simplesinho. Você pode ver que ele dá uma mudada também. Né? Então vamos voltar para o site aqui. Vamos ver aqui agora vamos ver aqui no CSS, o que tem de interessante. Então, o que é mais interessante aqui é você ver que ele tem um layout para tabelas, porque quem desenvolve HTML, CSS, JavaScript sabe que é bem complicado, né? Você criar tabelas, formulários, você colocar estilo em botões, então assim, não é uma coisa muito trivial, e o Bootstrap ele auxilia você e cria uns layouts, o layout dele eu acho muito interessante, então eu recomendo. Então aqui são os exemplos de formulários que ele gera. Quem trabalha com formulário também sabe que colocar, por exemplo, isso aqui, você criar uma bordazinha dessa aqui, você colocar um formulário em linha, né? Você pode ver que nesse caso aqui, para você usar o formulário inline, no seu caso no desenvolvimento, você só vai colocar a classe formulário inline e já vai estar funcionando. Aqui são os estilos de botão, você pode ver que você só vai criar um botão, um button, né? E vai colocar a classe nele, já vai estar com esse estilo aqui. Tem também o tamanho, o mini, tem o small, default. Tem um block level button. Isso aqui é muito utilizado quando você vai fazer, geralmente, você faz mais o sistema, apesar dele estar web, mais focado para mobile, né? Então isso aqui é muito utilizado. Ele fica um bloco inteiro, então talvez eu já vi caso de ficar um botão assim na tela inteira. Né?
Isso pra mim é muito legal. Então vamos ver os componentes. Ele tem vários componentes, né? Não vou apresentar todos, mas dentre os componentes que ele tem, eu vou mostrar para vocês. Ó, tem o Navebar, que vem a ser o menu, né? Então para você criar um menu, você vai só copiar isso aqui e já vai estar funcionando. Então aqui tem vamos ver umas outras coisas que tem aqui, também que é bem interessante. Paginador, né? Você pode estar usando o paginador, para isso só basta você criar uma classe, colocar uma div, criar outra classe paginador. Você cria uma lista, né? E ele já vai colocar o estilo. Para cada um vai ser o número de uma página. Tem a barra de progresso também. E para utilizar ela, você vai colocar um JavaScriptzinho que vai incrementar esse tamanho dela, né? Os alerts, que também é interessante, ó, se você trabalhar com mensagem, né? Com exceção, coisa do tipo. Vou apresentar aí mensagens de erro, de sucesso para o usuário, ele tem bem legal. Pode ver aqui, ó, alerta de erro, de sucesso, informação. E vamos ver o JavaScript agora. Ele tem, além desses componentes que eu mostrei, tem algumas abstrações aqui em JavaScript também. O modal aqui é muito legal, que ele substitui um pouco do alert, né? Que muita gente usa o alert, mas o alert ele é um pouco simples, né? Quando você desenvolve soluções mais elaboradas, né? Então o modal ele é uma coisa bem legal. Então tem um exemplo de utilização modal. E uma outra coisa que tem aqui que é bem legal. O carrossel. O carrossel também é bem interessante. Ó. Esse aqui também é muito utilizado. O interessante desse carrossel aqui é que ele não é um carrossel só de imagem. Né? Que a maioria dos carrossel, não sei se dá para colocar no plural, mas a maioria deles é para imagem. Né? Você vê aqui que é um componente para imagem. E esse aqui, o diferencial dele é que você consegue colocar HTML em cima. Então você pode fazer um componente, um carrossel só de HTML mesmo. Então dá para você colocar um botão aqui para fazer interação. Nessa imagem talvez tenha um link para o cara clicar. É bem legal. Então vamos fazer um teste. Né? Vamos usar um pouquinho esse Bootstrap. Eu já criei um projeto aqui para tentar adiantar um pouquinho no NetBeans. E esse projeto eu já fiz o download dos arquivos do Bootstrap. Coloquei aqui, está aqui o Bootstrap Min, Bootstrap CSS, o responsive Min, né? Aqui o jQuery, que ele usa, e o Bootstrap Min. Então eu coloquei aqui um menu, que ele tem um container fluid, que vai ser esse container fluid, que faz ele ser responsivo, né? Além de ter o CSS, eu vou colocar, quando eu quero trabalhar com componentes responsivos, eu uso essa classe, eu jogo dentro de um container fluid. E cada item do container fluid é uma linha, né? É um whole fluid. Então eu criei aqui um menu simples. Vamos ver onde ele está aqui. Está aqui. Sim, para vocês verem. Esse HTML que eu mostrei só deu um Ctrl+C e Ctrl+V. Ele pode ver que ele já está aqui. Ó, o menu já é responsivo. Agora vamos tentar usar o componente aqui do carrossel. Só que em vez de trabalhar com imagem, vamos trabalhar com HTML mesmo, criar um carrossel de HTML. Então eu vou criar aqui agora um outro container fluid, né? E vou jogar aqui nele o carrossel. Vou formatar aqui no código. Tá, beleza. Aí você pode ver que aqui o carrossel, ele tem aqui, ó, cada imagem, né, que vai passando, você pode ver que tem 3, aqui são itens. O carrossel tem itens. Então aqui dentro de cada item eu vou estar jogando um HTML que eu vou pegar aqui. E agora eu esqueci onde que fica o HTML. Vamos ver aqui esse arquivo. Acho que é por aqui, talvez. Mas acho que eu sei qual que é. Eu queria mostrar, mas acho que
criar uma div. O que vai ser esse array unit? Ele vai ser tipo um componente que vai ter um fundo cinza, né? Eu acho que ele é bem interessante, é parecido com o da empresa João que eu apresentei para vocês ali. E a gente vai estar, por exemplo, vou colocar aqui, vou ter um aqui vai ser seja bem-vindo. E vou colocar um parágrafo também. Então, texto na internet aqui. Olha isso aqui. Texto qualquer. Tá, formatado. Vamos primeiro identificar aqui. Tá. Agora eu vou vir aqui, vou copiar esse e vou colocar ele nos outros itens também. Para a gente ter 3 itens. Todos eles. Aqui vai ser seja bem-vindo. Aqui vai ser entre em contato. Nesse aqui você faça um orçamento. Faça um orçamento. Só isso. Esse é o título. Faça um orçamento. Beleza. Então vamos ver lá se vai funcionar. Aqui. Isso, acho que vai funcionar. Isso, funcionou. Então você pode ver que a gente já tem um carrossel de conteúdo. Esse aqui é o item 1, seja bem-vindo. Esse aqui é o item 2, entre em contato. Esse aqui é o item 3, faça um orçamento. Vamos ver como é que ele vai se exibir para... Vamos supor que isso aqui é um tablet, né? Já fica bonitinho, né? Fica legal para quem vai acessar o tablet e o menu já está responsivo. Já meio que se ajustou, né? E se o cara for acessar um smartphone, também fica legal, fica mais fácil para ele ler. Por mais que tenha ficado grande, né, é mais normal ele trazer para baixo do que ficar redondo para o lado. Tá, agora a gente vai fazer uma outra coisa, a gente vai fazer um teste com o JavaScript aqui. A gente vai trabalhar, tentar criar um formulário com modal. Então vamos aqui, vamos copiar esse cara aqui. Você pode ver que o modal em si, aqui a gente tem um botão, né? Você pode ver que ele tem aqui uma classe btn. Então quando ele clica, esse aqui que é o modal, né? Isso é o modal. E o modal então é esse carinha aqui, ó. Esse é o HTML. Você vai ver que eu vou copiar ele aqui. Vou dar um Ctrl C. Vamos jogar ele aqui embaixo. Ele não vai. Ele não vai aparecer. Você pode ver que eu copiei um HTML e joguei aqui no meu site. Ele não apareceu porque o modal por default ele tem aqui um hide, né? Ele é escondido, entendeu? Porque ele só vai aparecer quando tiver um evento. E no nosso caso, ele vai aparecer aqui, ó. Eu vou colocar um botão aqui. Um botão. Vou colocar um ID aqui. Contato. E agora, olha. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Aqui, contato. Vamos ver como vai ficar aqui. Aí tá, então seja bem-vindo, ele está no contato, né? Aí você pode ver que tá um botão feio esse aqui, né? Ele está sem estilo, ó. Olha para você ver como é que é. O Illustrator é foda. Eu vou vir aqui e vou colocar btn, vou colocar aqui btn primary, que é um estilo, né? Que é o botãozinho azul. Ele já, opa, ele já vai ficar legalzinho. Ele já ficou azul, então vai ficar bonitinho já. Então agora a gente vai fazer o quê? Quando clicar no botão, quando o usuário clicar nesse botão aqui, a gente quer que apareça o modal. Vamos fazer um JavaScript aqui. JavaScript.
Quando eu fizer o carregamento da página aqui, essa função para isso, né? Eu consigo capturar eventos após o carregamento da página. Então o que eu vou fazer? Quando o contato, então quando o botão, sei lá como chama isso aqui, representa o ID, né? Se fosse uma classe eu colocaria um ponto e vamos ver isso aqui, mas como eu coloquei o ID, então, quando ele for receber um clique, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma função. Aí eu vou mandar o, não sei se vocês repararam que lá o modal ele chama myModal. Eu vou dar só isso aqui, um modal. Vou mandar ele exibir. E ele já vai estar aparecendo. É para aparecer mesmo. Então, aí eu tenho que vir aqui, tenho que colocar ele agora, né? O script que eu fiz. Vem aqui, script. Esse cara aqui. Eu já tenho que mudar o negócio funcionar. Vamos ver aqui. Não funcionou. Aí agora é só o cara vir e colocar, por exemplo, ele cria um formulário aqui de contato. Você pode vir aqui. Vou copiar aqui. Só colocar um input qualquer aqui. Formulário contato. Enche dados. E aqui vai ser input texto. Ah, eu só coloquei esse input ali. Fazer o print, né? A gente vem aqui. Ó, tem um input aqui já. Então era só ele colocar o formulário. Quando clicar nesse botão, colocar um evento parecido com o que eu fiz no outro e dar um Ajax. Isso aqui é bem legal. Se o cara estiver trabalhando aqui, vamos ver como fica no. Aparece o formulário também aqui no smartphone. Então você pode ver que o Bootstrap ele ajuda muito. Agora eu vou voltar na apresentação e vou apresentar para vocês. Vou apresentar para vocês essa ferramenta. Por isso que eu fiz esse site simplesinho ali. Essa ferramenta aqui também ela usa o Bootstrap. Né? E ela é bem legal que você vai ver que vocês vão ver que a gente vai criar o layout, vamos ver aqui, tudo na mão. Né? Então você joga um componente, como eu falei, ó, ele tem um container, ele tem um role, uma coluna aqui. A gente vai jogar aqui em JavaScript. Vou jogar esse mesmo. Que é o menu, né? Vamos jogar um menu aqui. Agora vamos vir aqui, vamos jogar esse aqui, ó. Vou jogar esse cara para baixo. Vamos vir aqui. Colocar um title que eu coloquei aqui. Colocar um title que eu comecei também, só para a gente testar, né? Aqui é só para ver que ele vai gerar também um HTML bem legal aqui. A gente pode colocar um parágrafo. Aí vamos fazer um teste aqui para ver. Você pode vir aqui e colocar para visualizar, tá vendo? Olha para você ver como é que ficou legal. Apesar de ter esses detalhezinhos aqui, você pode estar colocando um Elm resolvendo isso, né? Que é uma classe do Bootstrap. Ele também fica responsivo, um aqui embaixo do outro. Então isso aqui, você vem aqui, faz download, ele pergunta aqui, continua sem logar, você vai falar se você quer fixo ou responsivo ou fluido, né? E ele já vai estar fluido já. Então voltando agora para a nossa apresentação, chega na hora da conclusão, né? Então, o que você conclui? Depois que eu apresentei essas ferramentas, esses Bootstrap, no ensino, né? O Layout IT e o Bootstrap, a gente nota que, apesar de vários sistemas web eles não se adaptarem aos diferentes dispositivos, existe a possibilidade das empresas e desenvolvedores individuais criarem soluções para resolver esse problema. O Bootstrap está aí para ajudar a galera, né? Então, eu acho que hoje, atualmente, a gente tem que começar a se preocupar não só em desenvolver soluções com performance, mas também com esses pequenos detalhes como a responsividade que faz muita diferença para quem está acessando. Então é isso, pessoal. Valeu!